Fala, rapaziada do canal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Minha maior paixão é rubro-negra. Antes de mais nada, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Temos alguns assuntos para falar, coisas que aconteceram de ontem para hoje. Vou dar minha opinião aqui do que pode acontecer, o que eu tenho de visão vendo por fora aqui das últimas notícias em relação ao Flamengo. Mas antes de mais nada, vamos à vinheta. Fala galera, saudações rubro-negras. Vamos aí iniciar falando aí do Jorge Jesus, que é o principal alvo do Flamengo. A negociação já vem se mostrando difícil, principalmente porque o Jorge Jesus está em duas disputas de títulos, está lá brigando pelo campeonato turco e brigando pela Copa da Turquia, e por isso teria a vontade de concluir o seu trabalho no Fenerbahçe, indo até o final do contrato. Mas aí vem o porém. O campeonato turco não vai terminar no final do mês de maio, que é até onde vai o contrato de Jorge Jesus. Então, por que o Jorge Jesus se segurar tanto no time da Turquia, em vez de assinar logo do Flamengo e vir, se vai ficar no clube até o final do contrato? Vai ter participação no título, porém, provavelmente no momento de levantar a taça, ele não estará lá, se ele seguir essa linha de pensamento. Porque se com tudo que aconteceu lá na Turquia em relação ao terremoto, aquele incidente infeliz que aconteceu lá, o campeonato turco vai ser esticado mais um pouco e a Copa da Turquia também. Então provavelmente vai terminar após o término do contrato do Jorge Jesus. Então, porque sabendo que não vai estar no momento de levantar a taça, mesmo se o Fenerbahçe conseguir passar o Galatasaray, por que o Jorge Jesus não assina logo pro Flamengo, sabendo que não vai estar no momento de levantar a taça? Essa é uma grande questão que eu queria trazer também para vocês. Na minha opinião, tem algo a mais aí. Não sei se ele vai renovar por mais um mês com o Fenerbahçe para poder só levantar a taça e ter os dois títulos na carreira. Mas a negociação com o Braz tem sido bastante difícil. E diante de tantas coisas que foram ditas em relação ao contato dele com o Braz e o Braz fazendo proposta, coisas que foram ditas, ele soltou um áudio, eu vou mostrar o áudio aqui para vocês. Bom dia, amigo. Aqui são 10 da manhã na Turquia. Aí no Brasil são um fuso horário, são de 6 horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem de várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque é que está a passar no Brasil a dizer que eu pedi muito dinheiro e que não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso. Mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo. Se eu podia sair já, eu disse que já não podia, tinha que me dar algum tempo, até para eu falar aqui com o Presidente. Isto falta um mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Eu pedi a ele disse-me que ia pôr um treinador interino, e eu disse, então, ok, isso era bom, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que uma semana. E aqui, pronto, tudo bem. Agora não quero que as pessoas pensem, se eu não for para o Flamengo, se não regressar ao Flamengo, que foi por questões financeiras, porque eu não falei em dinheiro com o Marcos Braz e andam para aí a dizer que eu pedi mundos e fundos. Estou a dizer isso pela nossa amizade e porque também és amigo do Marcos Braz. Um grande abraço. Galera, ele deixa bem claro que tudo que vem dizendo em relação ao acerto dele, em relação a salário, tempo de contrato, é mentira, e que ele vem desmentir justamente pela amizade que tem com o Marcos Braz. E também deixa claro que ele pediu ao Marcos Braz para segurar com o interino durante um mês e meio, só que esses próximos um mês e meio pode definir, principalmente no Campeonato Brasileiro, qual vai ser a história do Flamengo. Porque o Flamengo tem jogos importantes, os 3 próximos jogos são consideravelmente acessíveis: Maringá, Curitiba e Nublense, mas depois já tem o Internacional, depois já tem Racing pela Libertadores, então pode definir o futuro do Flamengo na temporada, sim, nas principais competições da temporada. E o Flamengo, que já vem aí de 4 vices, essa vergonha que foi o início do ano, talvez não espere. O meu pensamento em relação ao que imaginam Marcos Braz e seus dirigentes é que provavelmente eles vão ver a reação da equipe nesses próximos jogos. Vamos supor
que ganhe fácil do Maringá hoje, ganhe do Curitiba fácil e ganhe da Nublense fácil. Mas eu acho que o termômetro deles vai ser o jogo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo fizer um bom jogo e vencer o Internacional consistente, acredito que possa ser que o Marcos Braz, Landim e sua turma dê chance de o Mário Jorge continuar até a vinda do Jorge Jesus. Então, muita gente fala assim, compara o momento que o Jorge Jesus saiu do Flamengo com esse momento de ele sair da Turquia. Gente, ele, na minha visão, ele quer cumprir o contrato, não só pelas taças, tá? Eu tenho a visão que o mais importante para ele é ter as taças atuais no currículo, porque faz um tempo que ele não levanta a taça, foi em 2019 com o Flamengo, tô falando em relação à Europa, do que pode representar de currículo pro Jorge Jesus. Então, acredito que ele queira ficar lá mais um pouco, concluir seu contrato para levantar as taças, e sim, ele tem vontade de vir pro Flamengo. Porque ele quer cumprir o contrato lá com o Fenerbahçe. Quando ele saiu do Flamengo, ele tinha renovado, ele queria ficar no Flamengo, só que tinha uma questão de pandemia, uma coisa que estava iniciando ali. Não sei se justifica, eu na época fiquei puto, achei que foi um motivo muito pouco para poder ir, tá? Para ele poder sair do Flamengo assim, do jeito que ele saiu, de forma imediata ali, recebeu a proposta e foi. Mas é a minha visão, é o que eu acho em relação a essa situação do Jorge Jesus. Se ele vier, eu acho que até no Aerofly eu vou, provavelmente vai ter Aerofly e eu gosto, eu amo o Jorge Jesus, melhor treinador, mas não sei se eu vou dar minha opinião sincera, não sei se é viável arriscar aguardar o Jorge Jesus e perder pontos importantes iniciais no Campeonato Brasileiro. É uma situação bem complicada em relação ao Marcos Braz. É possível que nesse meio tempo, com tudo que vem acontecendo até no Atlético Mineiro, que a gente perca a opção de mercado, que o Dorival Júnior vá para outro clube, Corinthians está numa situação complicada também, o próprio Internacional está numa situação complicada com o Mano Menezes, então a gente pode perder opções no mercado, porque os mesmos nomes que foram buscados pelo Flamengo, Tite, Dorival e Sampaoli, serão nomes pautados em outros clubes, se caso caírem novos técnicos. E na Berlinda nós temos esses 3 técnicos de 3 clubes que têm condições sim de trazer esses 3 técnicos. Então, Tite, Sampaoli e Dorival podem sair do mercado se o Flamengo também não pensar rápido. Só ficar focado no Jorge Jesus, podemos perder nossas segundas opções. E isso pode agravar também, refletir também na nossa temporada. Outra questão que eu queria falar com vocês é em relação ao Uribe. Depois que começou essa zorra toda, Vitor Pereira, Dorival, pouco se falou dessa contratação que o Flamengo estava atrás. Um jogador que estava com o pé dentro da gávea, estava dependendo da esposa dele. E ontem saiu no Globo, no GE, que o Uribe pode ir para o Atlético de Madrid. Simeone tem interesse no jogador, ofereceu 16 milhões por ano para o jogador, algo em torno aí de 1 milhão e 200 por mês, mais ou menos, de reais para o jogador, e que tem uma oferta em mesa, já que ele está em fim de contrato e pode sair do Porto, e o Atlético de Madrid vem atravessando as negociações, e entre Flamengo e Atlético de Madrid, acredito que hoje ele vá para o Atlético de Madrid, a não ser se tiver alguma coisa em relação à regional aqui, ele quiser voltar para a América do Sul, ele que é colombiano, mas Atlético de Madrid mostrou interesse, fez proposta e atravessou aí a negociação entre Flamengo e Matheus Uribe, o volante de 31 anos do Porto, tá? Uma posição que a gente está carente e que pouco se fala após toda essa repercussão em relação a Vitor Pereira e Jorge Jesus. Falando outra questão, galera, falar do Pedro. Pedro recebeu uma proposta na Copa, na verdade. Assim que houve a convocação, alguns clubes já se interessaram e buscaram saber de Pedro, tá? Crystal Palace, West Ham, Aston Villa, Everton, esses são os nomes que cogitaram, que chegaram a pesquisar sobre o Pedro, tá? Mas parece, pelas informações que foi dado, principalmente pelo Jornal Extra, o Aston Villa está preparando uma proposta oficial para mandar para o Pedro, tá? O Pedro acabou de assinar o contrato dele vai até 2027.
vai até o final de 2027 e a multa dele é de 100 milhões de euros, tá? Muito difícil o Aston Villa tirar o Pedro. O Flamengo não deve ceder o Pedro por um valor menor de 60 milhões de euros. A multa dele é em cerca de 550 milhões de reais, para vocês terem uma ideia, 100 milhões de euros, papo de 550 milhões de reais. Então, se não se aproximar de mais ou menos 50, 60 milhões de euros, o Flamengo não deve vender o Pedro, mas vão vir clubes em cima do Pedro, até porque ele é um goleador, um cara diferente, bom domínio, pivô, um tipo de jogador que está muito difícil no mercado. Há poucos jogadores desse estilo no mercado. Então o Aston Villa vai sim atrás do Pedro. Essa é a informação no Jornal Extra, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação a essa questão do Marcos Braz. Espera ou não espera? Qual é a opinião de vocês? Marcos Braz deveria esperar o Jorge Jesus terminar o contrato dele lá? Deixa um comentário aí, a gente responde mais tarde. Provavelmente na parte da tarde teremos a live de pré-jogo entre Marigá e Flamengo, já com informações em relação à formação do Mário Jorge para o jogo de hoje à noite. Valeu, saudações rubro-negra e até a próxima.